Eu sou a professora Sheila Vieira e nesta terceira semana vamos corrigir mais um bloco de exercícios do material de apoio ao PET, Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio de Biologia. Nesta semana, a unidade temática continua sendo a energia, o objeto de conhecimento e história da vida na Terra. As habilidades: identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos, identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente, reconhecer os representantes dos reinos a partir de representações figurativas. Conteúdos relacionados, características gerais dos 5 reinos de seres vivos, e nesta semana continuamos a estudar sobre os vírus. Agora vamos à correção das atividades. Número 1, um exercício da Unicamp de São Paulo e diz o seguinte: depois de um surto de uma doença misteriosa, início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade em uma creche, os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa sequência era UAC, CCG, UUA, AAG. Letra A. Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. Então, o aluno ele tem que reconhecer quais os tipos de materiais genéticos existentes. Então, nós temos o DNA e o RNA. Esse material genético, ele vai fornecer as características daquele organismo, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um protozoário, independente do organismo, ele tem uma sequência que vai identificar quais são as características que esse organismo possui. E há uma diferença entre DNA e RNA, onde o DNA é uma sequência dupla, né? Nós temos uma fita dupla, onde em cada fita tem uma sequência e uma fita complementar à outra. E o RNA, nós temos uma fita simples, que é o que está representando aí no nosso exercício, o esquema aí do nosso exercício, né? Outra diferença entre DNA e RNA são as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas são substâncias químicas que vão compor esse material genético, onde no DNA nós temos timina, adenina, citosina e guanina, e no RNA nós temos uracila, adenina, citosina e guanina. Então, temos 3 bases em comum para as duas moléculas, e nós temos uma base exclusiva para DNA, que é a timina, e uma base exclusiva para RNA, que é a uracila. Então, a gente consegue identificar que essa sequência genética, esse material genético é de um vírus, porque nenhum outro organismo vivo usa RNA como material genético, usa somente DNA. Quem usa material genético para caracterizar, para dar as suas características, né, para identificar as suas características, são os vírus, quem usa RNA. E nessa sequência me mostra o RNA porque eu tenho a uracila presente nessa fita. Então, a resposta que o aluno tem que dar é: os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus pelo fato da sequência de seu material genético apresentar a base nitrogenada uracila, indicando que se trata de um retrovírus, isto é, um vírus que apresenta somente RNA como material genético. Todos os outros organismos usam DNA como material genético. Letra B. Dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Então, há uma grande discussão na comunidade científica, né? Alguns defendem que vírus são seres vivos, outros não defendem como sendo seres vivos, e há essa grande discussão.
E aqueles que não consideram vírus como sendo seres vivos são porque consideram que os vírus não apresentam estrutura celular. De fato, eles não apresentam. Eles não apresentam membrana, não apresentam citoplasma, não apresentam núcleo, né? O núcleo nem tanto, mas não apresenta membrana, nem citoplasma, nem organelas membranosas, né? O que o vírus tem? O vírus tem um capsídeo e dentro desse capsídeo tem o material genético, que é o RNA, ou, dependendo do vírus, é o DNA. E outra coisa, o vírus não tem metabolismo próprio, ele precisa parasitar uma célula hospedeira para fazer com que essa célula replique material genético viral e só assim os vírus consigam reproduzir. Então, essas duas informações, por não apresentarem estrutura celular e por não apresentarem metabolismo próprio, são as características que muitos pesquisadores se baseiam para não considerar vírus como sendo seres vivos. Agora vamos corrigir a letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada acima, UAC, CCG, UUA, AAG, dará origem a uma fita de DNA, escreva a sequência dessa fita complementar. Bom, essa sequência a gente sabe, essa sequência que está mostrada no exercício, é de uma fita de RNA, porque tem a base nitrogenada uracila, que é exclusiva do RNA. A partir dessa sequência de RNA, o exercício quer saber qual é a fita de DNA complementar originária a partir desta aí de RNA. Então, só para a gente poder relembrar, as bases nitrogenadas do DNA são a adenina, que sempre vai se ligar à timina, a guanina, que sempre vai se ligar à citosina. Então, timina é base exclusiva de DNA. E na do RNA, a adenina sempre vai se ligar à uracila e guanina sempre se ligando à citosina, sendo uracila base exclusiva de RNA. Então, a fita que o exercício nos deu é essa sequência, que eu sei que é de um RNA por conta da presença da uracila. Para a gente originar uma fita complementar de DNA, nós temos que respeitar as ligações de base com base. Então, se eu tenho a primeira base na fita de RNA, uracila liga com quem? Então, na fita complementar, eu tenho aquela base nitrogenada que vai se ligar à uracila, que no caso é a adenina. Então, assim vai acontecendo com cada base. Lembrando que quando eu tenho a adenina no RNA, no DNA eu vou ter timina, porque DNA não tem uracila. Então, essa fita é a de RNA, surgem então as pontes de hidrogênio, que são as ligações entre as bases nitrogenadas, e a fita complementar do DNA é essa que apareceu para vocês. ATG, GGC, AAT, TTC. A gente pode dizer que a fita complementar é uma fita oposta, tá? Então, a resposta que o aluno tem que dar é: a sequência complementar de DNA é esta sequência apresentada por conta do pareamento complementar das bases nitrogenadas, uracila com adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina, né? Então, tem que respeitar esse pareamento. A fita de RNA terá uracila e a de DNA terá timina. Agora, a gente vai corrigir o exercício número 2, que é o exercício da FUVEST. Os portadores do vírus HIV, agente causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, são tratadas com os chamados coquetéis antivirais, que combinam drogas inibidoras da transcriptase reversa com drogas inibidoras de proteases. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa transcriptase reversa. Ela é uma enzima que vai realizar a transcrição inversa, produzindo DNA a partir do RNA. O normal de acontecer dentro de uma célula, né? E agora eu vou falar de célula aqui,
é o processo de transcrição, que é a produção da fita de RNA a partir da molécula de DNA. Então, usa-se o DNA como molde para produzir esse RNA, e aí esse RNA vai participar do processo de síntese de proteína. Mas essa formação de RNA a partir do DNA é chamado de transcrição, isso na célula. E quem faz isso é uma enzima que está lá na célula. Aqui, a transcriptase reversa vai ser uma enzima que vai fazer o contrário. Ela vai formar DNA a partir do RNA. Então, essa enzima, ela permite uma condição única, pois essa transcrição que vai acontecer, essa transcrição inversa, ocorre naturalmente, no sentido de RNA para DNA. Então, é o contrário do que acontece na célula. E a transcriptase reversa vai ser encontrada em retrovírus, que o HIV é um desses vírus. Então, por que a transcriptase reversa é essencial para que o vírus HIV se multiplique? Porque ela é necessária para a síntese de DNA a partir do RNA. Então, ela vai fazer o caminho contrário do que normalmente acontece com uma célula, que é a formação da fita de RNA a partir da molécula de DNA. Aqui no vírus vai acontecer o contrário. Então, nós tem o RNA no vírus e vai acontecer a síntese de DNA usando a transcriptase reversa. Por isso ela é tão importante. Letra B. Como o vírus HIV causa imunodeficiência em humanos? Então, para a gente dar a resposta, eu vou mostrar um esqueminha para vocês verem como que o vírus HIV invade a célula humana. Ele invade uma célula específica, que é chamado de linfócito T CD4. Os linfócitos são células de defesa no nosso organismo. Então, é uma célula, né? Então, vai fazer com que os agentes invasores, né? Vai destruir esses agentes invasores. Só que o vírus HIV, ele vai invadir essa célula e vai destruir essa célula. Então, uma vez ligado à célula, a estrutura do envoltório do vírus vai se fundir à estrutura da membrana. E o material genético de vírus vai ser liberado para dentro da célula CD4. Dessa forma, vai ocorrer uma série de mudanças dentro, né, da célula, mudanças com esse material genético de vírus. Ele vai conseguir entrar no núcleo e vai se fundir ao material genético humano, que é o DNA. Então, quando a célula for duplicar e multiplicar seu material genético, ela também vai multiplicar material genético de vírus. Só que vai acabar por destruir essa célula. E se ela é uma célula de defesa, vai destruir, vai ser uma célula a menos para defender o nosso organismo contra agentes invasores. Só que isso não acontece somente com uma célula, acontece com várias células. Então, várias células de defesa são destruídas e, portanto, o HIV destrói, né, esse linfócito CD4, destruindo dessa forma essas células de defesa. Por isso que causa imunodeficiência. A pessoa fica com as defesas frágeis, né, no organismo. Qualquer outro vírus ou agente patogênico que invadir o organismo, ele estará suscetível a esse micro-organismo. Questão número 3, é da UERJ. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento deste vírus é problemático, não só devido às facilidades do transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica do vírus influenza. Então, o vírus influenza é um vírus da gripe.
todos os anos tem uma nova vacina. Então, por que tem uma nova vacina? Por que novas vacinas ano a ano têm que ser produzidas? Por que, ao contrário de outras doenças, eu não posso tomar uma vez só essa vacina e ela servir para o resto da vida? Então, a explicação está pelo fato do vírus da gripe, né, o vírus influenza, ele sofre alterações no seu genoma com muita frequência. Ele sofre mutações genéticas. E essa mutação genética, ela vai fazer com que aquela vacina que foi criada perca a eficácia. Então, constantemente tem que estar criando novas vacinas a partir dos vírus que sofreram mutação. E aí, por isso que todo ano tem vacina contra a gripe. Questão número 4, uma questão do Enem de 2011, e diz o seguinte: os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, o que a vacina faz com aquele indivíduo que faz o uso dela? As vacinas, então, vamos relembrar. O que são vacinas? Elas são responsáveis quando o indivíduo, né, toma uma vacina, no corpo dele o que acontece? Acontece a formação de células de memória, porque os antígenos, né, ou melhor, as vacinas possuem antígenos, ou até mesmo organismos atenuados. E com isso, os contatos futuros dessas pessoas com organismos, né, micro-organismos, são rapidamente contidos. As vacinas têm um caráter preventivo. Então, a pessoa, ela faz o uso da vacina, ela toma aquela vacina, no corpo dela começa a produção de células de memória. Quando ela entra em contato com o agente infeccioso, infecto-contagioso, daquela doença que ela tomou a vacina, rapidamente o corpo dela já é capaz de eliminar aqueles micro-organismos, porque no organismo dela já tem células de memória. Então, a resposta adequada é: a vacina estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Por isso, elas são tão importantes. Questão número 5. A síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, é uma doença sem tratamento que foi descoberta em 2003 na China. A respeito desta patologia, marque a alternativa incorreta. Então, agora a gente vai procurar a frase, a alternativa que está errada. Letra A. A SARS é uma doença caracterizada por uma pneumonia grave. É uma característica da SARS, sim, tá? Tá correta. A doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero Morbillivirus. A gente vai pular essa aí, que eu vou explicar isso depois para vocês melhor. Letra C. A SARS pode ser transmitida pela inalação do vírus, sim, né? É uma doença que afeta o trato respiratório. Então, inalando o vírus, né, é a forma de transmissão, de contaminação com a doença. Letra D, a doença não possui tratamento específico, né? Não tem um tratamento exato específico para a doença, não existe, porque existem formas agudas, né? Mais brandas e mais agudas da doença. E voltando aqui na letra B, que é a alternativa incorreta, o gênero Morbillivirus, ele vai causar a doença chamada sarampo. O vírus do gênero Morbillivirus é responsável pela transmissão do sarampo. E a SARS é causada pelo coronavírus. É um tipo, né, são vários vírus do grupo coronavírus, e a SARS é uma das doenças.
A Covid-19, que é essa que nós estamos vivenciando em 2020, é uma outra doença causada pelo coronavírus, mas é um coronavírus diferente que causa a SARS. Tá? Então, tem outras doenças causadas por outros tipos de coronavírus também. Então, a alternativa é a letra B, porque a SARS é causada pelo coronavírus e não pelo morbilivírus. Questão 6. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do saude.abril.com.br. OMS decreta pandemia do novo coronavírus. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? Letra A. Observe a imagem sobre a estrutura viral do coronavírus e descreva-o morfologicamente. Morfologicamente, morfologia é estrutura, é o que eu vejo. Então, o que eu vejo nesta imagem? Eu vejo um envoltório, que é chamado de capsídeo. Todo vírus tem esse envoltório chamado de capsídeo. Alguns vírus têm um outro envoltório chamado envelope viral, tá? Nesse caso aí, esses risquinhos aí, né, em cor de rosa, são chamados de espículas. Lá no interior, numa parte mais amarronzada, tem uma linha, né, em zigue-zague, que é o material genético deste vírus. Então, eu vou observar e vou descrever o que eu estou vendo. Então, o aluno ele deve escrever: estes vírus possuem material genético de RNA, fita simples, são envolvidos por uma capa de gordura. Essa gordura são os lipídios, tá? É um envoltório lipoproteico. Todo vírus tem uma capa de gordura e proteína. Há a presença de várias proteínas na superfície que lembram ligeiramente uma coroa, por isso o nome coronavírus. Então, você vai descrever o que você vê na imagem. A resposta pode mudar um pouquinho, mas tem que estar em torno dessa resposta que eu coloquei para vocês. Letra B. Analisando a morfologia do coronavírus, explique por que deve-se usar álcool e ou lavar as mãos e superfícies com água e sabão como medida profilática à Covid-19. Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é do grupo do coronavírus, né? Medida profilática é medidas de prevenção. Pergunta-se por que a gente deve usar o álcool 70, né? E por que a gente deve usar água e sabão para prevenir, como forma de prevenção contra a doença. Bom, a gente viu no exercício anterior, na letra A, que o vírus ele possui um envoltório chamado de capsídeo. Ele é um envoltório de lipídio e proteína, envoltório lipoproteico. Lipídio é gordura. O álcool consegue remover a gordura desse envoltório, assim como o sabão. Então, eles têm o mesmo efeito. Se você não tem água e sabão naquele momento, você usa o álcool. Ou, se você tem água e sabão disponível, não precisa usar o álcool, né? O efeito que um ou outro vai fazer para destruir o vírus é o mesmo. Então, o aluno deve colocar: os vírus são envolvidos por um capsídeo constituído de lipídios, que são gorduras. Tanto o álcool 70%, em torno disso, né? Quanto o sabão conseguem remover esse revestimento. A água, no caso, a água presente no álcool, porque os outros 30% são de água, ou a água, na hora que você for lavar a mão com água e sabão, né? Essa água da torneira arrasta esses lipídios, porque o sabão vai destruir os lipídios, o álcool vai destruir os lipídios. Arrasta esses lipídios e as proteínas e destrói o vírus por completo. Por isso que eles são tão eficientes. Letra C. Na notícia, a frase: como a definição de pandemia muda o controle da doença. Baseado em seus conhecimentos, explique-a.
Então, a OMS, ela decretou pandemia, né? A partir do momento que a doença começou a se espalhar pelo mundo, ela mudou a definição de epidemia para pandemia. E o que isso muda? Né? Então, a gente tem que entender esses conceitos. Epidemia é quando está acontecendo num local muito específico, numa dada região. Pandemia é quando isso se espalha. Né? E como que isso vai mudar? Na verdade, vai servir de alerta. Essa frase vai servir de alerta para todos os países, sem exceção, porque usou o termo pandemia, né? Então, esses países vão começar a adotar ações para conter a disseminação do problema, do vírus, né? Da doença propriamente dita. E vai começar a cuidar dos pacientes de forma mais adequada. Então, vão traçar. Existe, né, um protocolo, que é um procedimento que deve ser tomado no caso dessas doenças que se espalham rapidamente. E em todos os países o protocolo ele é igual ou muito semelhante, né? Na verdade, ele é traçado pela Organização Mundial de Saúde. Ela vai determinar qual é a forma que os países eles têm que lidar com essa doença, ok? Então, questão muito atual, né? E a partir dessas questões e do acesso ao PET, né, vocês podem pesquisar mais informações a respeito do tema. Bons estudos e até a próxima semana.